E de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou, e ele se deteve à beira-mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo-o, caiu a seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo. Vem e impõe nela as mãos para que ela seja salva e viva. Ele o acompanhou e numerosa multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crer somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga e ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em voz alta. Entrando, disse: por que este alvoroço e este pranto? A criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança, e os que o acompanhavam. E com eles entrou onde estava a criança. Tomando a mão da criança, disse: Talita cum, o que significa: menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes então expressamente que ninguém soubesse o que tinham visto e mandou que dessem de comer à menina. Palavra da nossa salvação. Meus queridos, uma das coisas mais saborosas que tem quando a gente lê o Evangelho é você ler e ir construindo a cena. Eu acredito que vocês, especialmente vocês que gostam de ler, né, romances, livros assim, vocês fazem um pouco isso. Vocês leem e vão mergulhando, imaginando. Né? Eu escuto muito em casa a minha filha às vezes falar da frustração dela, porque no livro é muito melhor do que na série que lançaram. Idealiza, imagina, entra na cena. É assim que nós precisamos fazer quando nós nos deparamos com o Evangelho de Jesus. Nós precisamos ler e ir imaginando o que está acontecendo, porque a gente vai captando com mais facilidade. Olha só o que Marcos está contando aqui, que Jesus vinha atravessando de barco para o outro lado, e chegando do outro lado já tinha uma multidão. A vida de Jesus era muito intensa, Jesus viajava muito, se deslocava muito de um lugar para outro. Ora ele estava aqui, depois já estava ali, ele sempre estava de um lugar para outro. Mas por quê? Jesus era assim, muito ativista, muito inquieto? Não. Jesus queria encontrar todos aqueles que estavam precisando ser salvos. Ele queria ir ao encontro dos que estavam necessitados, dos que estavam sofrendo, dos que estavam correndo risco de perderem a sua vida, de perderem o tempo, o prumo da sua história. Então, Jesus, ele desceu do céu, foi para isso mesmo, foi para procurar. Por isso, ele sempre estava. Atravessava mar, subia monte, descia monte, ora numa cidade, ora em outra. E numa dessas andanças, veja, Jesus chega no outro lado, ele já vem de alguma missão, de algum trabalho, certamente cansado, mas Jesus era muito sereno, Jesus era muito terno, muito atencioso, muito paciente. Mesmo depois de um dia intenso, ele viaja, ele atravessa, chegando do outro lado, uma multidão. Meu Deus, eu não sei se vocês têm noção do quanto isso é cansativo. Mas era muita gente que precisava de uma graça, precisava de um milagre.
O próprio Jesus disse: tantas vezes vocês vieram atrás de mim, mas não foram interessados em mim mesmo, mas no milagre que eu podia fazer. Mas ele não dizia isso com ofensa, ele dizia isso com compaixão. E no meio dessa situação, o evangelista Marcos, que está contando a história, ele percebe um homem que era chefe da sinagoga. A sinagoga era equivaleria, vamos dizer assim, male, comparando para vocês entenderem, como se fossem as nossas igrejas hoje. Era o lugar onde os judeus se reuniam para ouvir, para refletir sobre a lei. E aquele homem era chefe, logo, portanto, aquele homem tinha um quê de religioso, ele era conhecedor da Torá. E ele chega ali e humildemente ele derrama o seu sofrimento diante de Jesus. E olhe o tamanho da dor daquele homem. Ele faz: minha filhinha está morrendo. Meus queridos, eu sei que eu estou falando para jovens na sua maioria, mas eu vou dizer uma coisa hoje a vocês, que se eu ainda viver 30 anos e daqui a 30 anos a gente pudesse encontrar, quem sabe vocês não lembrem, eu também, aí vocês vão me dizer: agora eu entendi o que você estava dizendo lá naquela pregação de 2021. Por mais que você seja um filho, uma filha, amoroso, amorosa, que honra, que respeita, que tem paixão por seus pais, eu lhes asseguro uma coisa: nem de longe, apesar do tamanho do amor que você tem pelo seu pai e sua mãe, você não sabe o que é um pai e uma mãe. Não sabe. A gente realmente só consegue entender um pai e uma mãe quando a gente se torna pai ou quando a gente se torna mãe. Sabe por quê? Porque a gente passa a ter os sentimentos de um pai e os sentimentos de uma mãe. Então não tem como você, filho, entender os sentimentos de um pai, porque o que você tem dentro de você são os sentimentos de filho. Isso é natural. Mas eu quero falar para vocês também com esse sentimento, essa propriedade de sentimento de mãe. Uma mãe, um pai que vê um filho sofrer, que vê uma filha sofrer, que vê um filho adoecer, correr risco de morrer, correr um perigo. Aquilo é um sofrimento tão grande, tão grande. E esse sofrimento se torna muito mais amargo quando esse pai e essa mãe percebe que ele não pode fazer nada. Imagine um pai e uma mãe que recebe uma sentença, recebe um diagnóstico de que o seu filho está com uma doença gravíssima que não tem cura e que ele vai definhar e que são poucos dias de vida. Isso é uma dor no coração de um pai, é uma dor no coração de uma mãe que vocês não conseguem mensurar. Esse pai, Jairo, este homem, eu fico imaginando assim, pelo modo como o evangelista narra, ele não me parecia ser aquela pessoa assim, aflita, desesperada, sabe, que ouviu falar de Jesus e aí correu. Não, ele me parecia um homem centrado. Sabe aquelas pessoas que a gente diz, é uma pessoa trancada, não é? Aquela pessoa segura, centrada. Ele se aproxima de Jesus até com uma certa discrição, porém não com uma dor menor. E ele diz: minha filhinha está quase morrendo. Ele nem sequer diz primeiro: Jesus, por favor, cure a minha filha. Não, ele já traz aquela agonia, aquilo de que o coração dele está cheio. Minha filhinha está quase morrendo. Venha, por favor, e cure-a. Ele pede a visita de Jesus para a sua filha. E Jesus não pergunta o nome dessa menina, não pergunta onde é a casa. Jesus não, sabe, parece que Jesus absolve, ele toma a aflição daquele pai e o evangelista diz: Jesus já foi, já estava a caminho. E imagine a cena, imagine a situação. Eram muitas pessoas, com pessoas doentes, eram muitos doentes colocados ali para Jesus tocar e curar. E aquele pai
ele consegue tirar Jesus daquele cenário, ele consegue atrair Jesus aí à casa dele. Porque se tem um filho que sabe o que é o coração de um pai, esse filho é Jesus. Esse sim sabe, né? Então, Jesus se põe a caminho com Jairo. E eu imagino muito. Ali vinha um paralítico, vinha um depressivo, vinha outro leproso, cada um que queria ser tocado. E eu acho que Jesus estava indo para a casa de Jairo a passos lentos. Não porque Jesus quisesse fazer charme, quisesse demorar. Não. Pelas próprias circunstâncias. Mas olhe agora o pior que acontece. Nessa hora, chega alguém da casa de Jairo e diz: para que isso? Não precisa mais. Não adianta mais. Sua filha morreu. Gente, isso é jeito de dar notícia a um pai de que a filha morreu? Até a pessoa mais desajeitada sabe que para a gente dar uma notícia de morte a outro, a gente tem que ter um jeito. Porque a coisa é tão impactante, é tão perigosa. Você pode desmontar uma pessoa com a simples notícia de que alguém caro para ela morreu. Quem já passou por isso sabe. Imagine você chegar de repente para um pai e dizer: sua filha morreu. E parece que tem uma certa frieza aqui. Não incomode mais o mestre. Sua filha já morreu. É uma coisa meio arrogante, né? Assim, meio soberba. É uma frieza para lidar com a dor alheia, com o sofrimento alheio. É uma pressa muito grande em descartar a situação. Não incomode mais, sua filha já morreu. Essa pessoa que chega para Jairo, sabe, ela poderia ter tido, assim, se ela fosse uma pessoa mais cuidadosa, se ela tivesse, assim, mais caridade até, ela talvez tivesse chamado Jesus no cantinho e tivesse dito: Jesus, é o seguinte, esse pobre que está aí pedindo para o Senhor curar a filha dele, a filha morreu, vê se o Senhor, assim, vai ser um baque para ele, mas vê se o Senhor dá um jeito, assim, de com muito jeito contar. Não incomode mais o homem, não atrapalhe mais não, morreu, acabou. É seco, é na lata, é frio, é indiferente. Parece até que, assim, às vezes parece que tem pessoas que gostam de ver a desgraça dos outros, né? Ou então tem aquela coisa assim, a gente diz muito aqui, é o correio da má notícia. Tem pessoas que têm uma ansiedade, ela tem uma pressa em passar a notícia ruim adiante. Por isso ela diz no supetão, ela diz de qualquer jeito. Porque a satisfação dela é o furo da notícia. Isso é terrível. Mas Jesus, ele é sempre muito atento. Ele é sempre muito ligado. E no meio da... Gente, vocês imaginam que uma multidão de gente doente, precisando de milagre, tem um silêncio que reina? Claro que não. É um tumulto, é uma zoada, é uma muvuca, é gente empurrando gente, é gente querendo passar. Mas Jesus está ligado naquele pai. Jesus está atento àquele pai enquanto ele caminha. E enquanto acontece tantas coisas ao mesmo tempo, Jesus está prestando atenção nele. De forma que quando essa pessoa chega e dá essa má notícia, esse pai perceba que ele não responde nada. Ele não tem reação nenhuma. Não dá tempo nem ele se desesperar. Jesus já olha para o pai e diz uma coisa muito difícil: não temas, ou não tenha medo, crê somente. Olhe, não deve ter sido fácil para Jairo. Não deve ter sido fácil para Jairo. Ele estava diante do comunicado de que o bem mais precioso da vida dele, com este bem, acontecera o pior. Sua filha morreu. Pronto, era fato. Não tinha mais jeito. Aí Jesus olha para ele e diz somente assim: não tenha medo, apenas creia. Vocês acham mesmo que naquele momento o medo saiu do coração de Jairo? Eu acho que não. Não é porque a gente confia, não é porque a gente reza, não é porque a gente está muito próximo de Deus que a gente agora virou uma borracha, virou
um boneco de osso, assim que a gente perde a sensibilidade. Não, eu acredito que aquela palavra penetrou Jairo com uma amargura, com uma dor profunda. Mas Jairo ficou literalmente entre a cruz e a espada. Entre a notícia, o fato de que sua filha havia morrido, e a palavra de Jesus que diz: não tenha medo. Aí aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando a gente começa essa vida de confiança em Jesus, nós precisamos aprender que muitas vezes confiar nele é ter uma certeza, é ter a certeza daquilo que nós não estamos vendo. É continuar caminhando mesmo quando tudo parece que está desmoronando. Você está andando com Jesus. Olha o que Jairo fez. Rezou a Jesus: por favor, minha filhinha está morrendo. Rezou. Caminha com Jesus. Vamos à minha casa, caminhando com Jesus. Rezando e andando com Jesus. E ainda recebendo notícia ruim? Rezando e caminhando com Jesus. Não era para as coisas já estarem tudo bem, tudo consertadas, não? Tem um ditado aqui do sertanejo assim: parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas Jairo tem que fazer essa experiência do amigo, a experiência de confiar, a experiência de levar Jesus para a vida dele. E aqui eu chamo sua atenção, preste atenção. Jairo estava convidando Jesus para ir até a casa dele. Mas quem estava conduzindo a história que se passava dentro da casa de Jairo era Jesus. Jairo convida Jesus para segui-lo, para entrar na dor dele. Mas quem tem o controle da situação é Jesus. Então ali já existia uma relação. Jesus caminha com Jairo. O evangelista não diz, mas nós podemos imaginar. A turbulência de sentimentos, a pressão no interior de Jairo, a confusão nos seus sentimentos. É verdade, não é verdade? Morreu, não morreu? Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu acho que Jairo se apegou assim àquela esperança. Eu não quero admitir que minha filha morreu. Então, isso era uma forma de se apegar e continuar fazendo o que Jesus tinha direcionado, não ter medo. Então, Jairo não foca no sua filha morreu. Ele vive um drama, ele vive uma luta. Isso aqui não é inválido, não. Hoje, muitas vezes na nossa vida, nós entramos em crises. E a crise, meu querido jovem, ela é sempre muito tensa, porque nós nos confrontamos. A crise é um atrito dentro de nós. Mas ela é positiva. Ela é positiva, porque ela me dá a possibilidade, é a oportunidade de fazer um movimento de confiança, de espera, de entrega, de abandono. Na crise a gente tem que aprender a viver uma palavra das Escrituras que diz assim: sofre as demoras de Deus. Jesus vai com Jairo. Quando chega na casa, o que Jesus encontra? O evangelista é muito claro. A casa estava cheia. A primeira coisa que aqueles vizinhos, parentes, dizem a Jairo é o que ele já sabia: sua filha morreu. É uma ansiedade, uma necessidade tão grande de dar sentenças desastrosas. De dar sentenças fatalistas, notícias fatalistas. Então, era muita gente apressada em dizer a Jairo
que a filha dele tinha morrido. O Senhor encontra ali esse alvoroço. Muita gente chorando, muita gente clamando em voz alta. E Jesus faz uma pergunta: por que este alvoroço todo? Parece até patético. Imagine a cena. Você chega na casa de uma família cuja filha de 12 anos de idade foi dada como morta. Estão ali os vizinhos, certamente os parentes, os amigos da família, os curiosos. Um alvoroço. E Jesus pergunta: por que este alvoroço? Ele indaga as pessoas, ele questiona as pessoas. Ora, Jesus não estava vendo o óbvio? O que estava acontecendo com Jesus que ele não conseguia entender o que significava sua filha morreu? Meus irmãos, o Senhor da vida é Jesus de Nazaré. E o Senhor que venceu a morte e subjugou a morte, submeteu a morte, é Jesus de Nazaré. Se tem uma coisa que não vai resolver nada, nem na minha vida, nem na sua vida, é alvoroço. É descontrole. Preste atenção nisso. Essa ansiedade, esse alvoroço, essa coisa descompensada, isso não resolve nada. Isso não ajuda em nada, isso não edifica em nada. Sabe, eu quero chamar a atenção de vocês, jovens. Nós vivemos numa geração, vocês vivem numa hora, num tempo, de tantas possibilidades. Veja, a gente acabava de conversar aqui, quando me perguntavam sobre música, há 30 e poucos anos atrás, era difícil encontrar um disco de vinil com música cristã. Olhe hoje a facilidade, a fartura. Conto isso para dizer, vocês estão vivendo num tempo de muitas possibilidades, de muito favorecimento. E vocês, jovens de hoje, vocês têm muitos ideais, o que é próprio do jovem, mas as possibilidades e a realidade torna isso ainda mais aumentado, mais fermentado. Jovens de muitas ideias, de muitos projetos, de muitas possibilidades, de muito anseio de liberdade, porém, com tudo isso, preste atenção no que eu vou dizer. E não se sintam ofendidos, mas apenas entenda que eu estou colocando matéria para vocês refletirem. Olhe o contraste. A geração de vocês é muito, mas é muito, com todo respeito, mais fraca do que a minha geração de 30 e tantos anos passados. Eu explico para vocês. É claro que isso não é uma coisa inerente do jovem, isso é o que eu vou dizer agora. É uma realidade que está para todos. Mas é imenso, a demanda, o número de jovens com pouca estrutura emocional. Jovens, parece que vocês têm um problema comum chamado ansiedade, pânico. Ansiedade, em certa medida, ela é até assim, motora para nós, sabe? Mas não é dessa medida que eu estou falando. Na comunidade Remidos, nós atendemos jovens todos os dias. Histórias e mais histórias. Eu atendo jovens todos os dias. Muitas vezes, quando termino o terceiro expediente de trabalho missionário do dia, assim, vou tomar um banho, vou deitar. Se eu ainda olhar
no celular, quantas vezes chegam mensagens de jovem, me ajude. E daqui a pouco uma foto se cortando, se mutilando, porque não está aguentando a angústia. Jovens com medo, com insônia, vocês estão muito marcados por um sofrimento terrível. Sabe outra coisa, jovem? Você tem tantas possibilidades e tantos sonhos, mas você posterga tanto. Você vai deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. É uma tendência, é uma característica de desordem, de desorganização na vida. Por favor, não entenda que eu estou aqui culpando vocês. Não é isso. Eu estou chamando a atenção para dizer o que vocês estão sofrendo, essas características, esse tipo de coisa. E me deixe perguntar como Jesus, de onde é que vem todo esse alvoroço? Por que toda essa desordem? Por que toda essa agitação? Por que toda essa ansiedade? O que está acontecendo? É muito importante que você use sua racionalidade, sua inteligência, seu senso de justiça, sua consciência, sua coragem para se fazer essa pergunta. O que está acontecendo? Por que todo esse alvoroço? Por que toda essa desestrutura? Por que todo esse alardio? Por quê? Fica aí a pergunta. Mas voltando para a história de Jairo e sua filhinha que está quase morrendo. Jesus, depois de indagar por que este alvoroço, ele exorta, ele diz, a menina não morreu, ela está dormindo. Então a gente pode pensar, e o que foi? Uma multidão de pessoas foi enganada? Foi só um desmaio? Foi o quê? Aquele povo todinho estava enganado? Não. Talvez Talita realmente tenha tido uma parada. Mas quem estava dizendo que ela não estava morta era o Senhor da vida. E sempre me chamou muito a atenção quando Jesus diz, ela não morreu, ela está dormindo. Você já parou para pensar se você também não está nessa condição? Para o povo, era uma morte do corpo, talvez provocado, uma vida interrompida porque uma doença levou. Jesus estava vendo a questão muito mais além. Era um sono, um torpor, uma falta de vivacidade, de coragem, de sentido. Era um sono. Sabe quando quem já fez essa experiência que eu vou descrever agora vai entender. Vou exagerar, mas você passa 3 dias e 2 noites sem dormir. Então, tem alguns aqui, quase assim, né? O pessoal da técnica aqui está levantando as mãos para mim. Vai chegar uma hora, se você não tomar as providências, que você não consegue mais controlar os olhos. Você não segura. Sabe, o sono, ele é um parente assim, é uma imagem muito oportuna para se definir a morte, para se comparar à morte. É um sono. Ela não consegue segurar a vida. Mas Jesus faz uma coisa extraordinária. E aqui eu quero chamar a sua atenção. No versículo 40, enquanto Jesus ensinava, falava, exortava, dizia, sabe qual era a reação do povo? No versículo 40, ri de Jesus, caçoavam dele. Gente, que coisa absurda. O povo doido, o povo sem noção, o povo aluado, o povo desorientado. Ei, baixa a bolinha aí. Será que alguma vez na sua vida, em alguma situação,
você também não foi tomado por uma postura, uma condição de tanta arrogância, de tanta soberba, de tanto orgulho, que você deu risadas do que Deus estaria falando para você? Você não teria dado risadas do que ministros em nome de Deus falou para você? Sabe, aqui tem uma coisa. Jesus, ele contrariou aquele povo alvoroçado. Aquele povo que estava assim, sabe, era um alvoroço. Pô, aconteceu alguma coisa, morreu. Parecia que o povo estava achando bom. E quando Jesus diz, não, não é assim. Vocês estão lendo as coisas erradas. E eles começam a zombar de Jesus. Cuidado. Porque muitas vezes, no ardor, no fragor da juventude, naquela intensidade da paixão pelo que você quer muito, você pode provocar verdadeiros tumultos dentro de você, dentro da sua família, dentro da sua casa, no meio dos seus amigos, talvez no seu ambiente de trabalho, porque é uma coisa que você quer muito. Meus irmãos, tudo bem que nós queiramos muitas coisas, e das muitas coisas que nós quisermos, tudo bem ainda se nós quisermos em uma quantidade muito grande. Agora, prepare-se, deixe dentro de você sempre uma possibilidade para que aquilo que você quer muito e tem tanta certeza, não ser o que Deus quer. E pelo contrário, ser exatamente o que Deus vai dizer. Não é assim. Cuidado para nessa hora você não se tornar um inimigo de Deus. Porque não é assim que se relaciona com Deus. Eu conheço uma jovem que também tinha um plano de vida, um projeto extraordinário de vida. E um certo dia ela foi visitada por Deus. E Deus apresentou a ela uma outra proposta, que para ela aceitar, sabe, seria uma reviravolta de 360 graus na vida dela. E ponderando os prós e os contras, no final de tudo, ela diz assim: seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Vocês já sabem de quem eu estou falando. Você hoje, como jovem, esse monte de coisa que você quer, esse monte de projeto que você tem, essa condição em que você está, há uma possibilidade, há uma estrutura no seu coração, há uma abertura dentro de você, há uma maturidade para acolher um não de Deus? Talvez um não seja uma coisa tão forte, não tão impactante, que Deus pode nos dar não. Inclusive a palavra de Deus diz, o Senhor diz lá em Hebreus, porque eu amo você, porque você não é um bastardo para mim, porque você é um filho para mim, eu repreendo, eu castigo, eu corrijo, eu digo não. Um jovem, você quer ser um jovem forte na fé? Você quer ser um jovem que tem intimidade com Deus? Você quer ser um jovem que tem uma vida alinhada com o reino dos céus? Você tem que dar condições, você tem que ter dentro de você essa possibilidade de que o que Deus tem para você, ou a visão de Deus a respeito do seu modo de viver, do seu projeto, é diferente de como você percebe. E aí? Pois bem, chamo a atenção de vocês. O povo caçoava de Jesus porque a visão dele era muito diferente das coisas. Não se arrogue a caçoar de Deus. Você pode se dar mal. Mas o que Jesus faz? Bom, se querem rir, zombar, tudo bem. Mas Jesus faz uma coisa. Ele já está na casa de Jairo. Atenção, preste muita atenção nisso. Mas ele ainda não chegou no quarto
parto de Talita. Não chegou. Jesus poderia ter curado ela do meio do caminho. Jesus poderia ter curado ela da sala. Jesus poderia ter dito ao pai dela, vá lá e traga ela. Não. Jesus quer entrar no quarto onde ela está. E eu chamo a sua atenção, se você pegou a Bíblia, está com a Bíblia, volte, por favor, versículo 40. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou. Gente, perceba, até aqui Jesus dialogou. Jesus questionou, Jesus deu conselho, mas agora ele vai dar uma ordem. No meio daquele alvoroço, ele agora vai dar uma ordem. E sabe qual é a ordem que Jesus dá? Que saiam todos dali. Saiam todos, exceto o pai e a mãe. Eita, espera lá. Eu vou dizer uma coisa horrível. Eu sei que é horrível para vocês jovens ouvir isso. Aí talvez esse remédio tivesse gosto de brigadeiro, não curasse, né? Preste atenção. Para que Jesus pudesse tocar no sono daquela menina, a primeira coisa que ele fez foi mandar retirar todos que estavam alvoroçados em torno dela, como abutres procurando carniça. Morreu, morreu, morreu. Era uma ansiedade, uma necessidade tão grande de dizer que estava morta. Era uma vibração porque ela estava morta. Era até um caçoar de Deus. Que história é essa de que ela não... Ela tinha que estar morta. Parece que era essa a vontade daquele povo. O pior para ela. Primeira coisa que Jesus faz, tira esse povo daqui, sai tudinho daqui. Eu sei que eu não estou falando de coisas fáceis, mas a vida não é facilidade, meus irmãos. A vida é um grande desafio, é uma grande realidade, é um grande dom. Talvez, meu querido jovem, tenha muita gente fazendo alvoroço em cima da sua vida. Tenha muita gente fazendo alvoroço em cima da sua história. Talvez você mesmo já tenha rezado tanto pedindo a Jesus para sair disso, arrumar isso, arrumar aquilo. Mas talvez o que você esteja pedindo é a Jesus que as coisas fiquem de um lugar onde você bote do jeito que você quer. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Sua vida não é como uma sala que você vai mudar o design, a ambientação, e você começa a mudar de lugar os móveis, e você começa a trocar esse móvel por aquilo, porque você abusou disso, abusou daquilo. Não é assim não. Quando eu me volto para Deus para lhe pedir uma graça para a minha vida, nunca jamais vai poder ser assim. Jesus, preste atenção, Jesus, eu quero isso, eu não quero isso aqui tem que ficar aqui, isso... Não é assim não. Jesus está aqui, minha vida, veja que alvoroço. Vem, Senhor, entra na minha história, entra na minha vida, me ilumine, me dê força, me ajude a distinguir, a discernir o que eu preciso tirar. Cuidado com essa historinha de dizer assim, Jesus, se for da sua vontade, tire. Ei, olhe. Esse negócio de tirar a responsabilidade de si e jogar em cima dos outros, isso é para covarde. Isso é covardia. Isso é omissão. Não é assim que funciona com Deus. Jesus dá uma ordem. Tire todo mundo daqui. Ele não disse assim, saia. A responsabilidade é sua. Preste atenção. É discriminação? Não é discriminação não. É ordenamento das coisas. É ordenamento das coisas. Mas eu sou livre, então eu vou ficar. Você quer saber se é livre mesmo? Sabe qual é o teste de liberdade?
Teste de liberdade não é quando eu posso ficar com o que eu quero. Teste de liberdade é quando eu sou capaz de lançar fora o que não me faz bem. Só uma pessoa livre faz isso. Porque quem não é livre, no fundo, sabe que aquilo não lhe faz bem, mas fica moendo, tentando enganar-se a si próprio. Não há liberdade aí. A dependência, a escravidão, a falta de coragem até de ser honesto consigo mesmo. Poxa, quanta confusão Jesus provocou na casa de Jairo. Era só ter curado a filhinha dele doente. Agora ele chega mandando expulsar todo mundo que está ali. Distorcendo aquela história. E repito e chamo a atenção de vocês. Jesus só deixou ficar com ele o pai e a mãe. E os discípulos que o acompanhavam. E com eles, com o pai e com a mãe, Jesus entrou onde aquela criança estava. Nós estamos falando, é um retiro onde o Senhor diz para nós, hoje devo ficar na sua casa, quero entrar na sua casa. É da gente se perguntar o que tem tanto dentro da nossa casa. Quem é que está tanto dentro da nossa casa? Queridos jovens, às vezes o pai e a mãe pode parecer a personificação dos vossos traumas. O impedimento e o objetivo, impedimento objetivo concreto para vocês realizarem as delícias e os prazeres que vocês entendem. Mas um princípio do reino dos céus, um mandamento, uma verdade, é que pai e mãe são instrumentos de Deus. São figuras divinas na nossa história. Preste atenção no que você está fazendo. Aquela menina estava morta. Jesus entrou naquela casa. Mas Jesus introduziu o pai e a mãe onde ela estava para poder executar a sua cura. A libertação, a cura que o Senhor quer operar na vida de muitos de vocês passa por um processo de reintegração. É a palavra que me vem ao coração agora. Não pense que seu pai e sua mãe são seus inimigos, porque pensa diferente de você, porque é de uma geração, de um tempo diferente do seu. Seu pai e sua mãe são pessoas que trazem no coração aquele mesmo sentimento de Jairo. Sabe uma coisa que ofende muito jovem? É quando o pai e mãe dizem assim, olha para o filho já de 20 e tantos, 30 anos, faz menino. Vixe Maria, para o jovem é uma ofensa. Mãe pensa que eu sou menino. Não. Mãe, pai nunca pensa que filho que depois que completa aí 18, 19, 20 é menino. Mãe, pai não pensa isso. Preste atenção no que eu vou dizer. Mãe, pai sente isso. É diferente. Porque filho não tem idade não. Filho não tem idade, não. Filho, é fruto das entranhas. Então ele não pensa, ele sente. Uma das recordações mais bonitas que eu tenho da minha vida, é difícil até de falar. Porque hoje eu não posso mais desfrutar disso. Mas é uma das memórias mais bonitas. No dia que eu completei 40 anos de idade, às 5:30 da manhã, meu celular tocou.
Eu atendi e era meu pai. Meu coração disparou e eu pensei, aconteceu uma desgraça lá em casa. Mas ele estava ansioso, porque era o dia do meu aniversário. Quando eu disse, pai, aconteceu alguma coisa, ele fez, garota, 40, hein? Ó, você vai de um susto a um... Mas aquilo foi tão carinhoso. E de fato, com 40 anos, meu pai já um idoso, cheio de comorbidades. E mesmo morando longe, mas eu que acompanhava e cuidava de tudo que dizia respeito à saúde de meu pai. Mas eu me sentia tão cuidada, tão protegida. Pai e mãe não pensa que você é menino, que você é menina. Pai e mãe sente que tem um filhinho, uma filhinha. E o que pai e mãe não quer ver de jeito nenhum é seu filhinho e sua filhinha quase morrendo. Eu poderia estar falando para vocês de muitas coisas aqui. Balada, amizade, no fim está tudo no pacote. Mas eu acho que nesse texto, nessa palavra, o que tem para nós, o que tem para você hoje, é isso. Talvez você esteja numa condição muito assemelhada à filha de Jairo e nem perceba. Mas seu pai e sua mãe, faz dias, noites, meses, que diz a Jesus, meu filhinho, minha filhinha, está quase morrendo. Tenha coragem. Retire da sua vida todo o alvoroço, até para que você possa ouvir Jesus. É muito importante afastar nesse sentido. Porque quando a gente está no meio de uma multidão e todo mundo falando, cada um dizendo, é difícil você saber quem você vai escutar, você distinguir uma escuta. Jesus afasta o alvoroço. Jesus pega pai e mãe. E Jesus dá uma ordem. Talita cumi. Levanta, menina. E belíssimo no Evangelho, pega aquela menina e entrega a seu pai e a sua mãe e diz, alimente-a. Ele reintegra aquela família. Ele religa aqueles laços. Ele refaz aquela comunhão. E assim termina a cena. O evangelista não diz mais nada. Parece que faltou uma conclusão. O essencial, o necessário, o indispensável, o fundamental, Jesus realizou. Então, permita-me dizer para você nessa noite, levanta-te. Levanta-te. Você é um filhinho, uma filhinha muito amada, muito querido, muito precioso. Ah, Alessandra, você está dizendo isso porque você não sabe quem é meu pai, você não sabe quem é minha mãe. Não sei mesmo, não. Meu pai e minha mãe não são compreensivos, não são carinhosos. Se um dia você for pai ou for mãe, você vai entender isso. Pai e mãe não precisam de adjetivos. Sabe uma coisa que eu acho horrível? Horrível. Eu acho que descaracteriza demais. É quando a gente diz assim, mãe, quem é minha mãe? Minha mãe é minha melhor amiga. Meu pai é meu melhor amigo. A gente reduz. Que a gente bota dentro de uma categoria, amigos, onde tem melhores e piores. Quem é minha mãe? Minha mãe é mãe. Não precisa mais de nenhum qualificativo. Meu pai é pai.
Ponto. Nenhum amigo, nenhuma amiga vai poder ser pai e mãe. São únicos. Você pode estar dizendo assim para mim, mas você está dizendo isso porque tinha uma família estruturada. Meu pai é alcoólatra, minha mãe é assim, meu pai é assado. Realmente, deve ser uma dor que eu não consigo descrever. Mas eu digo para você, se você tem um pai e uma mãe que são um desastre, você tem uma missão maior do que a minha. Resgatar seu pai e sua mãe. E você não vai fazer isso churumingando. Coloque-se no lugar de Jairo. Vá até Jesus e diga, Jesus, venha à minha casa, porque o meu paizinho está quase morrendo. Jesus, venha à minha casa, porque a minha mãezinha está quase morrendo. Saia da condição de vítima, saia da condição de coitadinho, porque você não vai chegar a lugar nenhum nesta postura. A ordem do Senhor para você hoje, jovem, tirada dessa palavra, é: levanta-te. Sai do meio de tudo isso. Levanta-te. E assim você vai viver uma vida nova. E eu acho que eu já devo terminar, porque foram me dados 15 minutos, mas eu estou olhando aqui no meu relógio, agora que passaram 12 minutos. O ponteiro está no mesmo pontinho de quando eu comecei a falar. Né? Mas que o Senhor nos dê essa força, nos dê essa coragem, nos dê essa graça. Vamos terminar rezando. Jesus, a tua palavra é indiscutível, porque a tua palavra sois vós mesmo. E eu te bendigo pelo modo como o Senhor vem a nós nessa noite, pelo modo como o Senhor vem a esses jovens nessa noite. Como tu fizestes na vida daquela menina de 12 anos, como tu fostes em auxílio às angústias do coração daquele pai que não sabia mais o que fazer com a filha e recorreu a ti. Como o Senhor não se deixou, não deixou a situação, a história acabar no alvoroço dos inconsequentes. Mas como o Senhor chegou naquela casa como o Senhor. E o Senhor deu ordens para que saísse, fosse retirado tudo que distorcia, tudo que era alvoroço, tudo que era aflição. Eu te peço agora, Jesus amoroso, realize esse mesmo milagre, essa mesma graça na vida de cada um desses jovens que estão sintonizados conosco agora. Entra na história, entra na casa, entra na vida, entra no coração de cada um deles. Com o teu amor, com a tua ternura, mas também com a tua firmeza. Mande Jesus, ordene